Olá pessoal, eu sou Fernando Moraes e você está no canal Luz e seja muito bem-vindo. Esse vídeo nós vamos falar, abrir uma temporada dos casos de Chico Xavier. Como que vai ser então? Eu vou comentar o caso e depois eu vou falar o caso, vou contar a história e depois eu vou contar a reflexão. O que a gente pode tirar dessa história? E por que eu estou fazendo essa temporada? Porque a gente tem inúmeros casos do Chico Xavier e o Chico foi um exemplo brilhante para todos nós. A gente sempre tira lições maravilhosas de muitas, ou melhor, de toda a história do Chico Xavier, né? Gente, o primeiro caso que eu vou contar para vocês é uma das aparições ou uma das influências do Bezerra de Menezes com ele, tá? Gente, em uma determinada parte do Chico, o Chico ele pegava donativos, né? O centro espírita recebia dinheiro, o Chico juntava ali para, obviamente, compra de alimentos para doar para os mais necessitados que existia em Pedro Leopoldo, nas periferias da cidade, e ele, a irmã dele, todo final de semana estava lá, né? Só que antes de um determinado final de semana, a irmã do Chico Xavier começa a chorar e vai atrás do Chico. E ela fala para o Chico que os alimentos não chegaram, parece que o caminhão atrasou e tal, e esse final de semana não vai poder levar os alimentos para os mais necessitados. O Chico, ele começou a ficar muito preocupado, começou a ficar muito triste, começou a chorar. E o doutor Bezerra de Menezes, que sempre acompanha o Chico, disse para ele a encher galões de água que o doutor Bezerra ia fluidificar. Então, obviamente, levaria para os moradores para até a comida chegasse, né? O Chico preparou esses galões de água, a irmã dele foi com ele lá na periferia, no lado mais pobre da cidade, e o povo, percebendo que não era comida, o Chico, com toda a sua educação, lamentou o ocorrido, parecia que o caminhão não ia chegar e tal. O povo, e ele ia distribuir água fluidificada do doutor Bezerra de Menezes, e o povo não entendeu. O povo começou a xingar, o povo começou a ser muito mal educado com o Chico, a ver que não haveria alimento para esse final de semana, e Chico começou a chorar. Ainda entrou uma mulher na história defendendo o Chico Xavier, começou a falar um monte de coisa para os moradores, conscientizar, né, que o Chico não tinha nada a ver com isso e tal. E o pessoal começou então, o povo começou então a pegar suas garrafinhas de água, encher ali as águas do doutor Bezerra de Menezes. Em um determinado tempo, até um pouquinho engraçado isso, chegou um caminhão e o homem, ele gritou chamando o Francisco Cândido Xavier. Quem é o Francisco Cândido Xavier? E o Chico achou que ia apanhar, ficou meio com medo, e ele falou: sou eu, meu amigo, eu sou o Francisco Cândido Xavier. Aí o caminhoneiro pediu desculpa, mas ele dava com os alimentos ali no caminhão, pediu desculpa pelo atraso, e começou a distribuir para o povo. E o Chico perguntou para o caminhoneiro: meu amigo, quem disse para você que estou aqui? E o caminhoneiro disse: olha, eu fui lá no seu centro espírita e um senhor barbudo, de cabelo raso, com o nome de Dr. Bezerra de Menezes, disse que você estava aqui. Então, gente, é uma história maravilhosa, tá? É uma história incrível que envolve Chico Xavier. E até é muito interessante que eu trago essa história para vocês não ficarem de fora dessas histórias emocionantes do Chico. Eu, como professor de história, sou apaixonadíssimo. Adoraria mesmo de toda a vida do Chico
para tudo ir do plano espiritual naquele momento ali que o Chico trabalhava, enfim, toda a sua vida. Porque é fantástico, né, gente? Pessoal, e quais são as lições de vida e quais são as reflexões que nós tiramos dessa história? Primeiro, gente, é a ingratidão do povo com o Chico Xavier, que muitas vezes nós somos ingratos e muitas vezes nós, no caminho da caridade, nós encontramos pessoas ingratas, pessoas que ao invés de agradecer pelo meu alimento, pela palavra, ela vai reclamar. Muitas vezes a pessoa não aceita a condição financeira onde que ela está, e ela, por vergonha ali, ela simplesmente começa a achar ruim. Então, o que nós podemos fazer quando encontrar uma pessoa assim? Simplesmente não ligar para a ignorância, para a tristeza ou para a reclamação. A gente perceber simplesmente que a pessoa não está feliz. A pessoa está num momento delicado da vida dela e, primeiramente, também não espera nada quando a gente pratica a caridade. Tá? A segunda lição é a aparição do Dr. Bezerra de Menezes para o caminhoneiro, que obviamente o caminhoneiro não entendia nada da espiritualidade, que para o caminhoneiro, gente, o Dr. Bezerra de Menezes era um senhor trabalhador ali no centro espírita, tá? E na verdade, Bezerra de Menezes, eu acho que morreu em 1910, uns 40, 30 anos antes do Chico Xavier nasceu, aproximadamente aí, tá? Então a distância entre o desencarne do Dr. Bezerra de Menezes com o Chico é um pouco grande. E o cara não viu, mas ele tinha falado com o espírito. A gente pode perceber a influência desses espíritos na nossa vida, que muitas vezes, sem a gente saber ou sem a gente perceber, os nossos mentores e os amigos espirituais nos salvam de perigos. Quantas vezes a gente é salvo pela espiritualidade? Mesmo que a gente reclama, mesmo que a gente xinga, simplesmente eles estão sempre conosco a ajudar o que for necessário. Eu quero contar um outro caso para vocês, rapidinho, antes dos 10 minutos, que é quase igual ao do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Sabe, gente, eu estudei em Jaboticabal, quando eu fiz história, né? Sou professor de história, e eu estudei com um casal que eu gosto muito, os dois são ateus, né? E a menina então começou a namorar com um rapaz. Ela ia comigo de ônibus para Jaboticabal, que eu moro em uma cidade de uns 40 quilômetros daqui, e começou a namorar com um rapaz. Ninguém conhecia ela na cidade dele, que ele era de lá, de Jaboticabal, e os dois começaram a namorar. E uma vez antes, que muitas vezes a gente saía lá mesmo, quando tinha aula vaga, alguma coisa assim. E uma vez a menina que estava estudando em outra sala, que ele estudava comigo, o mesmo curso de história, ela demorou para chegar, no nosso ponto para a gente comer alguma coisa, né? Graças a Deus eu tinha bastante amigos lá, e nós três ia para a lanchonete, coisa e tal. E eu fui no banheiro, então o nosso amigo esperou nós dois ali lá fora da faculdade. De repente, ele me contando depois, que apareceu um homem, que ele não conhece o Caio, que não conhecia a menina também, chegou para ele e falou assim: olha, meu amigo, cuida bem dessa moça, que ela gosta muito de você. E saiu andando. E agora já se passaram 7, 8 anos da nossa formação. Eu tenho certeza que ele lembra dessa história. Mas aí eu pergunto para vocês, né? Já pensou em uma das pessoas que te ajudou na sua vida, ou te cumprimentou, ou alguma coisa assim, te deu alguma dica? Foi algum desencarnado? Foi algum espírito e você não teve a visão para identificar ele? Então, mais uma vez, a influência da espiritualidade na nossa vida.
Que Deus te acompanhe sempre.